Bom dia, meus amados. Trazemos aqui hoje mais um áudio, algumas orientações, alguns esclarecimentos. Vamos falar aqui sobre um tema bastante importante que eu considero crucial neste momento que estamos passando, da retomada da nossa consciência mais elevada, ou seja, neste momento de ascensão e também da transição do nosso planeta. Vamos tratar aqui sobre um tema que eu diria como chamamento, tomando consciência de nós. Vamos abordar aqui as situações em que precisamos mudar os padrões repetitivos. Vamos abordar também as tendências que trazemos de vidas passadas. Uma das principais razões de estarmos aqui encarnados é realmente finalizar esta longa caminhada que cada alma teve e percorreu ao longo dos milênios, eu diria centenas de milênios de anos nesta escola chamada Terra. Mesmo que o véu do esquecimento sempre esteve presente e ainda está, de certa forma, não lembramos das vidas anteriores, das encarnações anteriores a esta. Mas nos é permitido agora receber algumas informações, orientações, esclarecimentos, para que possamos entender que estamos, de fato, na última encarnação aqui neste planeta Terra, na condição de mundo de provas e expiações. Quem está encarnado agora chegou até aqui. Está exatamente na reta final desta caminhada. Algumas informações recebidas de consciências mais elevadas via canalizações nos disseram, alguns anos atrás, que neste planeta, ou nesta escola de almas, passaram por aqui entre 70 a 80 bilhões de almas. Obviamente que foram épocas diferentes também. Há uns 10 anos atrás, lendo um dos livros do Chico Xavier, psicografado através do espírito André Luiz, é um dos livros da série, eu não lembro o título do livro agora. Mas dizia o André Luiz que neste último século da transição planetária, havia neste planeta Terra em torno de 35 bilhões de almas, entre encarnadas e desencarnadas. Significava que a cada alma encarnada havia em torno de 4 almas desencarnadas. Seja no umbral baixo, umbral médio, umbral alto, ou mesmo perambulando por ali, fora dos umbrais, rodeando as pessoas encarnadas. Se nós estamos aqui agora, é um privilégio experienciar essa última encarnação. Nós somos, como eu coloquei numa postagem há uns tempos atrás, nós somos a geração dos 2 mundos. Todos os que estão encarnados e que possuem ali uma idade, pelo menos, de 20 anos ou mais, significa que experienciaram o velho mundo antes de 2012, antes da Terra entrar no cinturão de fótons,
e também estão experienciando a nova Terra que está surgindo, uma nova energia, uma nova frequência. Apenas essas almas encarnadas que estão ainda aqui e que nasceram antes do ano 2012 são as almas que realmente sentiram e viveram, experienciaram um mundo de provas e expiações e já têm pelo menos um pouco de noção de um mundo de regeneração. É claro que também essas crianças que nascem agora, embora elas já tenham a frequência da nova Terra, elas também possuem sensações, sentem e vivem sensações da velha Terra, porque nós carregamos ainda muitas energias da velha Terra. Fazendo um parágrafo aqui, aquelas almas que desencarnaram agora há poucos anos, também, de certa forma, viveram os dois mundos. Mas isso é apenas uma circunstância, embora de uma importância sem igual, é uma circunstância do momento. O momento do nosso planeta e desta humanidade. Quando nós falamos que precisamos tomar consciência de nós, é preciso entender que estamos, de fato, finalizando a nossa história, o nosso aprendizado, escrevendo a última página do nosso livro, o livro da vida de cada um neste lindo e maravilhoso planeta escola. Tantas vezes foi dito aqui, a escola mais difícil desta galáxia, talvez até deste universo. E você está aqui. Olha a importância disso. Tome consciência disso. Procure tomar consciência de quem você é, da importância que você tem não somente para você e para a humanidade da Terra, mas para a tua mônada superior, para as dimensões mais elevadas, para onde é enviada a experiência de cada um. A cada pensamento, a cada intenção, a cada ação, a cada resultado disso tudo, já disse também aqui anteriormente, é passado em tempo real para todas as esferas superiores, inclusive a fonte geradora de tudo, onde tudo se cria. E agregando essas experiências que nós enviamos para lá, mais e mais novidades são criadas, mais possibilidades são criadas, porque tudo é movimento, tudo é evolução, tudo é energia, tudo é frequência. E assim se criam novos mundos, novas energias, novas humanidades. Tomar consciência da importância de estar aqui agora. Tomar consciência daquilo que você sente, daquilo que você vive, daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, mas principalmente tomar consciência das possibilidades que agora surgem no dia a dia. Aquilo que já foi, passou.
aproveitando ou não as oportunidades, experienciando ou não cada situação, aquilo que passou é como uma nuvem. Vai sumindo lá no horizonte, ou se desmanchando através do calor do sol. Mas o momento presente de cada um é tudo o que nós temos para trabalhar, para entender o que passou e para compreender aquilo que virá. Quando você sente algo e não compreende, lembre que você tem muitas vidas passadas, muitas encarnações, aonde as experiências, embora assimiladas no teu subconsciente, elas ainda estão separadas da tua consciência, para não atrapalhar a experiência atual. Se nós lembrássemos das vidas passadas, lembrássemos de outros mundos onde vivemos antes deste planeta Terra, então nós estaríamos ainda integrados a uma consciência nossa, uma versão nossa superior, e saberíamos bastante coisas, o suficiente. Não teríamos que nos preocupar com nada, mas e essas experiências que nós viemos buscar aqui na Terra, vivendo este pseudo-isolamento, esta crença de que realmente somos separados da fonte e que esta é a única encarnação possível, com esta mentalidade, com esta consciência, nós experienciamos como é viver no ponto mais distante da fonte, com a consciência reduzida a quase nada. Ou, como já foi dito outras vezes, aprendemos a cocriar na quase ausência de luz. Porque se é a luz que tudo cria, é a consciência que tudo cria, porque luz e consciência são os ingredientes que formam a nossa essência, que é a nossa alma, ou parte desta alma. Viemos aqui garimpar oportunidades de crescimento, de evolução, não somente de nós, mas de todas as almas, todas as mônadas, todas as centelhas divinas, todas as sementes estelares criadas na fonte. Viemos aqui experienciar situações que outros mundos não oferecem. E uma vez aqui experienciado, a nossa consciência remete para a sua versão mais elevada, e assim sucessivamente até que as informações cheguem novamente à fonte. Então a luz e a consciência é o leva e traz, o traz e leva, porque este movimento em espiral tanto sobe quanto desce e espalha para fora e puxa para dentro nos seus movimentos. E é assim que as humanidades se desenvolvem, e é assim que o Criador se utiliza de cada semente para cocriar novamente, cocriar suas consciências, ou no final a consciência de si mesmo, do Uno, da fonte, a consciência do Um. Tomar consciência de nós é entender um pouquinho esse mecanismo fantástico, inimaginável até pelas consciências ainda limitadas, mas que aos poucos estamos recebendo as oportunidades do erguimento dos véus. E com este erguimento dos véus é como cortinas que se abrem e a luz começa a entrar cada vez mais forte nos recintos ainda obscuros. A partir desta encarnação atual,
a nossa consciência poderá se expandir ao ponto de experienciar novos ciclos, novos mundos, ou como já entendemos, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. É certo que há ainda uma parcela de almas encarnadas e desencarnadas aqui na Terra que precisam de mais tempo. Então haverá as oportunidades de outras escolas, outros mundos, para concluir as lições não aprendidas aqui, ou a prática dessas lições não colocadas aqui. Tomar consciência do momento presente, da oportunidade que cada um tem, é também uma injeção de ânimo no arregaçar as mangas e partir para as últimas atividades que ainda nos restam a cumprir nesta escola. O momento é realmente único e é preciso tomar consciência disso. É preciso sair da ilusão, a ilusão de que nada muda. É preciso sair da ilusão que dependemos do externo, dependemos dos outros, dependemos de circunstâncias. Quando, na verdade, tudo o que acontece no planeta Terra agora são oportunidades para que cada um conclua o seu aprendizado. Situações de dor e sofrimento, situações de dominação, de exploração, de domínio, crises, tragédias, movimentos naturais, telúricos. Tudo isso faz parte do ajuste final. E nós não dependemos do que está acontecendo, não dependemos dos outros, da boa vontade, dos acontecimentos, da sorte, do azar. Nós dependemos apenas de nós. Olhar ao redor e perceber as ferramentas que estão à nossa disposição para as tarefas finais. Cada situação está nos trazendo um ensinamento. Cada dia, cada hora nós temos algo para olhar, analisar, compreender, assimilar, executar, colocando em prática ou não, porque as escolhas cabem a nós. Nós temos o livre-arbítrio e isso é fundamental. O livre-arbítrio nos dá a autorização para que possamos decidir de acordo com a nossa vontade, com a nossa escolha. O livre-arbítrio é a lei máxima da natureza dos universos. Ao contrário do que nos foi ensinado, que precisamos nos sujeitar a quem quer que seja. Isso não é verdade. Existem normas sociais, sim, de coletividades que é preciso respeitar, porque respeitando o livre-arbítrio do outro, também é uma escolha do nosso livre-arbítrio. Tanto é que tem pessoas que não fazem isso e incorrem num erro, numa atitude que depois é preciso enfrentar as consequências, os julgamentos, a justiça, seja dos homens, seja a justiça divina. Mas mesmo assim, as escolhas são sempre de cada um. Cada escolha remete uma situação nova. É como uma caminhada a cada passo.
encaminha o passo seguinte. Se não dá o primeiro, não tem o segundo, nem o terceiro. Ter essa consciência que o segundo passo depende do primeiro e o terceiro passo depende do segundo e assim sucessivamente. Então nós precisamos mudar padrões. Quando nós entendemos que os passos nos levam adiante, podemos começar a entender que os padrões conhecidos, enraizados em cada um de nós, é que são os nossos passos dentro da evolução da alma. Se existia um padrão mais ou menos retilíneo, porque um mundo de provas e expiações, ele não dava muita oportunidade, porque a consequência do ato adiante teria que reavaliar. E assim, muitas vezes fizemos círculos, andamos em círculos, e os padrões se repetiam por muito tempo. Hoje mesmo, com a consciência que você tem, com a consciência que todos nós possuímos, é notório que cada um possa avaliar e compreender os seus padrões. Quando se escuta alguém dizer, mas eu tento muitas vezes, insisto, e nada acontece, nada de novo. Estou sempre lá naquela situação de carência, de vitimismo, de miséria. Quantas vezes eu escutei, você também deve ter escutado, alguém dizer, eu não tenho sorte nos relacionamentos, parece que eu tenho um dedo podre que só escolhe o pior. Eu posso dizer para essa pessoa, mostre as mãos. Está vendo algum dedo podre? São todos dedos sãos, saudáveis. Não tem nenhum podre. O que está ali ainda precisando de atualização são os padrões que você se utiliza. Se você repetir o mesmo padrão, você vai sempre escolher do mesmo jeito, as mesmas coisas, as mesmas condições. Porque nós temos a tendência que trazemos de outras vidas. Todos nós temos as tendências de outras vidas e nem percebemos, porque não lembramos. Quantas vezes eu falei sobre os vícios, por exemplo? Os vícios são tendências que trazemos de vidas passadas. Ninguém nasce viciado. Ninguém é obrigado a se viciar, seja lá o tipo do vício que for. Mas aquela alma encarnada que ainda tem a prova do vício, ela traz a tendência. Então ela tem todas as condições de encontrar a oportunidade de vencer essa prova. Porque o vício nada mais é que uma prova a ser vencida, mas que ainda não foi. É como numa escola, tem uma matéria que tem falta de nota de média e é preciso fazer uma recuperação, fazer provas extras, segunda época, como se dizia antigamente. Uma recapitulação. Nós trazemos as tendências de tudo que nós precisamos passar nesta atual encarnação. As tendências podem ser apenas um projeto da própria alma, que colocou no seu plano de encarnação, ou plano encarnatório, pontinhos dizendo, eu preciso passar por isso, por aquilo e por mais aquilo.
E essa tendência é uma energia tão certeira e tão grande que ela chega independente de nós sabermos ou não, porque geralmente não temos a mínima ideia que temos aquilo para enfrentar. Mas ela chega também independente da nossa vontade, porque, embora não existe acaso, tem sempre a causa. E a causa é o pedido que nós fizemos antes de encarnar. A tendência para ter certos males, certas doenças, está também na genética do corpo, uma vez que a alma, no ato da sua concepção, ela está próxima aos seus pais, porque ela já sabia que ia ser concebida naquele dia, naquela hora. E ela escolhe a genética do pai, que fornece de 200 a 300 milhões de espermatozoides numa única ejaculação no ato sexual. Enquanto a mãe tem apenas um óvulo, porque um óvulo basta para formar um novo corpo, um novo ser humano, mas as tendências estão no espermatozoide, na genética. Então, aquele corpo humano que a alma escolheu, aquele espermatozoide que ela escolheu, através da frequência, ganhou velocidade, porque foi injetada de uma energia de uma alma que ainda não está encarnada. Está apenas ali em forma do seu corpo etérico, perispírito. No momento que é linkado aquele espermatozoide, ele ganha força e velocidade e atinge o óvulo em primeiro lugar. Obviamente que o óvulo, estando aberto, fértil, como uma esponja, no momento que sente que o espermatozoide entrou numa das suas aberturas, ele se fecha, porque já é suficiente. E é aquele que vai dar a genética, que vai formar um corpo com as tendências. Se aquela alma pediu para passar por certas situações de saúde ou de doença, então aquele corpo tem a genética de atrair aquelas oportunidades. Assim também são todas as situações que nós enfrentamos durante a nossa existência atual. Aquela alma que pediu para nascer com uma deficiência física, ela trouxe dentro do plano de alma dela a energia que faz a tendência daquele corpo se formar dentro do útero da mãe com uma deficiência, que já vem de nascença, como se diz. As tendências de ser alto, baixo, de engordar ou não, de ter a pele clara ou escura, de ter os cabelos claros ou escuros, os olhos azuis, negros, enfim. Tudo que é preciso para que aquela alma possa experienciar esta última encarnação. Aliás, sempre foi assim, mas vamos falar aqui desta encarnação, porque as outras já passamos. Como sempre dizemos, já passamos a régua. Então você é aquilo que você precisa ser, porque você traz todas as tendências que você escolheu enquanto estava no mundo astral, onde a tua consciência estava alargada o suficiente para lembrar das vidas passadas, saber do futuro, fazer uma autoanálise, uma autoavaliação e escolher o que ainda precisa para vencer esta última etapa. Não tenha dúvida de que, ao tomar consciência de si mesmo, você vai entender que tudo que você passa foi você que pediu, porque é para o teu melhor. Aí você pode mudar os padrões repetitivos, porque você vai reconhecê-los.
E aí você vai ver que as tendências são aquelas que você pediu para trazer, para facilitar o surgimento das oportunidades. Porque senão a alma correria o risco de perder uma encarnação por não ter tido oportunidades. Os planos divinos são realmente maravilhosos, perfeitos, tão perfeitos que a nossa consciência não tem condições nem de imaginar. Embora cada um tenha as suas crenças, cada um tenha as suas limitações, cada um tenha as suas verdades, nós estamos formando o grande quebra-cabeças já na fase final de montagem. A minha verdade, a tua verdade, a verdade do outro é apenas uma peça nesse tabuleiro. Eu acho impressionante quando tem pessoas que discutem por diferenças de ideias e pensamentos, de entendimentos. Na terceira dimensão, que nós vamos deixar para trás, já foi dito aqui em postagens anteriores, não existe verdade absoluta. Ninguém pode ter a verdade absoluta, porque se tivesse, não estaria neste mundo limitado. Estaria num mundo, no mínimo, de regeneração, de quinta dimensão e acima. Mas nós temos partes da verdade. Eu acho que, fazendo uma comparação, tipo, para entender, vamos supor que eu tenha 1% da verdade. Olha que é bastante. 1% basta 100 pessoas na Terra, entre os 8 bilhões que estão encarnados, bastaria 100 pessoas para juntar todas as partes e formar a verdade absoluta. Será que eu tenho 1% de verdade? Será que alguém tem 1% da verdade? Então nós teríamos 100 pessoas no planeta e o resto? O resto, o que eles têm? Nada. Claro que tem alguém que tem a própria verdade que eu tenho, obviamente. Senão a coisa seria ainda pior. Se eu tenho 1% da verdade, e vamos dizer que isso é possível, mas 1% vai ter 99 vezes situações diferentes da minha, que mostram outro ângulo, outra faceta de tudo o que é. E as pessoas discutem pela sua verdade. Nós precisamos tomar consciência disto também. O outro está olhando de um ângulo, eu estou olhando por outro ângulo, o mesmo ponto, mas eu tenho uma visão, ele tem outra visão, totalmente diferente. Vamos dar uma comparação aqui, um exemplo, para que possamos compreender. Uma casa, mais ou menos normal, tem 4 lados. Seja retangular, seja quadrada, não importa. Pelo menos 4 lados. Então vamos imaginar uma casa com 4 paredes. Eu estou de um lado da casa e aquela parede está pintada de vermelho. Outra pessoa está do outro lado da casa e a parede está pintada de verde. Sem contar que tem mais 2 lados ainda, então teria mais 2 pessoas para participar da discussão. Mas vamos colocar apenas 2 pessoas. Eu estou olhando a casa vermelha. E eu digo, a casa é vermelha. E o outro do outro lado diz, não, a casa é verde. E a casa é vermelha para mim, é verde para ele, porque estamos vendo o lado que tem aquela cor. E tudo na vida é assim. Se eu vejo algo
e tenho um ponto de vista, um entendimento, uma consciência, uma tendência, um padrão, e mais um monte de palavras que eu poderia colocar aqui para identificar e situar, é óbvio que nós temos diferentes interpretações, mas que a interpretação minha serve para mim ou para quem vê da mesma situação, a mesma situação do mesmo ponto de vista. Então, quando eu coloco aqui algum tema, vocês que me acompanham, a maioria sente que aquilo tem uma lógica, que aquilo tem um sentido, e você se afina. Vocês se afinam com esta minha percepção, com esta minha verdade. Mas não que aquele outro que faz um trabalho colocado de forma diferente, em outras palavras, em outros comparativos, o outro não está errado. Às vezes tem, sim, sabemos que tem tendenciosos, que fazem inclusive de uma forma proposital para confundir. Mas se você não sente afinidade pela explanação da forma como o outro colocou a situação, não precisa julgar. O outro está errado. Assim como os outros não podem julgar que nós aqui desse grupo, dessa grande família, estamos errados. Nós apenas estamos olhando de um ponto diferente. E muitos estão em cada ponto. Se eu estou do lado da casa que tem a parede vermelha, pode ter milhares de pessoas junto comigo e todos vão ver que aquela parede é vermelha e a casa é vermelha. Assim como do outro lado tem milhares de pessoas que vão dizer que a casa é verde, porque estão vendo a parede verde. No final do tempo, quando chegar esse momento final, nós vamos realmente olhar do outro lado, nós vamos rodear a casa e vamos ver que de fato a casa tinha também uma parede verde, e os outros vão ver que de fato a casa tinha também uma parede vermelha, e que todos estavam certos, porque daí a verdade vai se juntar. Na medida que a consciência se eleva, lá nas dimensões superiores, a verdade começa a se alargar até o ponto que um dia ela pode ser uma verdade absoluta. Porque mesmo na quinta dimensão, na sexta, na sétima, a verdade está limitada à expansão da consciência, dentro daquela dimensão. A verdade verdadeira e absoluta só pode existir em um lugar, na fonte criadora, que é onde tudo é. Lá existe apenas a verdade. A verdade e somente a verdade. Então aqui estamos tomando consciência de nós. Isso é muito importante. Porque sem tomar consciência de nós, nós continuamos como uma pena ao vento. Vamos para onde sopra a força do ar. Para onde a rajada de vento nos leva. E nós precisamos sair deste mundo de inconsciência, porque se a consciência está tão limitada, é quase um estado de inconsciência. Tomar consciência é o ponto. Então agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.